Entre os anos 275 e 280, nasce Jorge, provavelmente na Capadócia, região que hoje faz parte da Turquia. Filho de um oficial do exército e de uma mãe cristã vinda de Lida, na Palestina, Jorge cresce entre dois mundos, o mundo da disciplina militar e o mundo da fé cristã perseguida. No final do século III, o Império Romano ainda é oficialmente pagão. Os cristãos são vistos com desconfiança, não adoram os deuses do Estado, não participam de certos rituais públicos e por isso são acusados de inimigos de Roma. Ao mesmo tempo, o Império enfrenta crises políticas, guerras e ameaças nas fronteiras. Para muitos, a solução parece clara: voltar aos deuses antigos, eliminar a fé cristã. É nesse cenário tenso que Jorge cresce e entra para o exército. Segundo a tradição, o pai de Jorge morre ainda quando ele é jovem, em serviço militar. Sua mãe, então, volta para Lida, na Palestina. Ali, em uma região com presença cristã, Jorge conhece a fé pela qual um dia daria a vida. A educação cristã recebida da mãe marca profundamente o menino. Mas, seguindo os passos do pai, ele também é preparado para a vida militar. Disciplina, obediência, coragem são virtudes exigidas de um soldado romano. Jorge se destaca no exército. As fontes antigas não são unânimes em detalhes, mas a tradição o apresenta como um oficial de alta patente, possivelmente um tribuno, alguém com autoridade e prestígio. Ele é cristão, numa estrutura de poder que muitas vezes persegue cristãos. Isso significa viver em tensão constante, participar do exército imperial e, ao mesmo tempo, guardar no coração uma fé que não é bem vista pelos seus superiores. Você já pensou o que é tentar ser fiel a Deus dentro de um sistema que funciona ao contrário da sua fé? Ano 303. O imperador Diocleciano, influenciado por assessores contrários ao cristianismo, publica uma série de decretos que dão início à chamada Grande Perseguição. Escrituras cristãs são queimadas. Cristãos perdem direitos civis, são presos, torturados e, em muitos casos, executados. Ser cristão, a partir daí, não é apenas uma questão religiosa, é um ato que pode custar a própria vida. Segundo antigos relatos hagiográficos, Jorge toma uma decisão radical. Ao conhecer o teor dos decretos contra os cristãos, ele distribui seus bens aos pobres. Renuncia, na prática, aos privilégios de sua posição. Sem saber que aquele sim silencioso o colocaria no caminho do martírio, ele começa a se desapegar de tudo que o prendia à vida confortável. Em seguida, em um ambiente de autoridade imperial, provavelmente em Nicomédia, uma das capitais do Império, Jorge se apresenta como cristão. Ele não é delatado, ele não é descoberto por acaso. Ele mesmo se declara discípulo de Cristo e denuncia a injustiça dos decretos. A reação é imediata. Jorge é preso. Começam os interrogatórios. O objetivo não é apenas puni-lo, mas forçá-lo a dar um exemplo de obediência ao imperador, renunciando publicamente à fé cristã. Os relatos da paixão de São Jorge, escritos séculos depois, misturam elementos históricos com linguagem simbólica e devocional. Eles descrevem diversas formas de tortura, dilaceração do corpo, rodas com lâminas, tentativas de envenenamento, mais do que reconstruir cada detalhe físico. O que a tradição quer destacar é a constância interior de Jorge. Ele não volta atrás. Enquanto autoridades lhe prometem cargos, riqueza e segurança caso abandone o cristianismo, Jorge responde que não pode negar aquele em quem acredita. Não se trata de teimosia cega, mas de consciência de fé. Quando todos os esforços de o fazer negar a fé falham, a sentença é dada: morte. A tradição localiza o martírio em Lida, na Palestina, cidade ligada à sua mãe. A data mais difundida, 23 de abril de 303. George é decapitado. Termina ali a carreira do oficial romano. Começa para a igreja a memória do mártir. Mártir, em grego, significa testemunha. George se torna para os cristãos uma testemunha extrema de fidelidade a Cristo.
Logo após sua morte, a memória de Jorge começa a ser venerada, sobretudo no Oriente. Seu túmulo em Lida se torna lugar de peregrinação. Cristãos relatam graças, curas, conversões. Com o passar dos séculos, a devoção se espalha. Igrejas são dedicadas a São Jorge na Palestina, na Síria, na Ásia Menor. Nos séculos 4 e 5, seu nome já aparece em listas de mártires venerados. Mais tarde, a devoção chega à Europa. No mundo bizantino, São Jorge é um dos santos mais representados em ícones. No Ocidente, ele é adotado como padroeiro de reinos e cidades, inclusive da Inglaterra. A famosa cena de São Jorge matando o dragão não aparece nas fontes mais antigas. Ela se desenvolve na Idade Média, em textos como a Legenda Áurea, do século XIII. Segundo essa tradição, um dragão aterrorizava uma cidade. Jorge aparece, faz o sinal da cruz, enfrenta a criatura e a vence em nome de Cristo, salvando a população. Para a mentalidade medieval, o dragão simboliza o mal, a perseguição, o pecado, as forças que ameaçam a vida e a fé. Assim, a lenda do dragão se torna uma espécie de parábola visual do que Jorge viveu na realidade. Um cristão enfrentando o poder opressor, mantendo-se fiel a Deus, mesmo em situação de risco extremo. Você já pensou que na sua vida o dragão pode ter outras formas? Uma tentação persistente, um vício, uma injustiça que você tem medo de enfrentar? Do Oriente ao Ocidente, de comunidades antigas na Terra Santa, até paróquias simples na América Latina, São Jorge continua sendo um dos santos mais populares da Igreja. No Brasil, sua devoção atravessou séculos, viagens, culturas, chegou com portugueses, se misturou ao imaginário popular, entrou em orações, músicas, promessas. Em 23 de abril, igrejas dedicadas a São Jorge recebem multidões, pessoas que pedem proteção, coragem, força para enfrentar as próprias batalhas. A Igreja Católica, ao apresentar São Jorge, recorda antes de tudo o mártir, o homem que, inserido em estruturas de poder, não deixou que nada fosse maior que sua fidelidade a Cristo. Entre fatos históricos e tradições piedosas, uma linha permanece clara. Jorge foi alguém que colocou Deus acima da própria segurança. Sua vida levanta perguntas que continuam atuais. O que você faz quando sua fé entra em choque com a lógica do mundo à sua volta? Até onde você está disposto a ir para não negar aquilo em que acredita? Séculos passaram, impérios caíram, fronteiras mudaram, mas o testemunho silencioso de um soldado que preferiu perder tudo a perder Cristo ainda atravessa a história e chega até nós. No fim, o que fez de Jorge um santo não foi a ausência de fraquezas, mas a coragem de confiar em Deus apesar delas. E você, diante dos dragões que encontra todos os dias, vai lutar apenas com as próprias forças ou vai deixar que o Deus de São Jorge também conduza as suas batalhas?